Fala galerinha, bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e hoje nós vamos estar dando continuidade aqui no nosso curso de C# para Unity. Iremos falar sobre variáveis e métodos estáticos, um assunto bastante útil aqui pra gente. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e já aproveita para ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom galera, então olha só o que eu fiz. Eu criei um novo script, chamei esse script de Statics, então bora lá abrir o nosso script. Bom pessoal, então dentro aqui do nosso script a gente vai falar um pouquinho aí sobre os métodos e variáveis estáticas. É um assunto bem simples, bem tranquilo de entender. Basicamente os métodos e variáveis estáticas possibilitam que a gente tenha acesso a esses métodos e variáveis de uma classe sem precisar que a gente crie um objeto ou instancie essa classe. Como assim, né galera? Então olha só, vou vir aqui no meu script de classes, um script que a gente já está trabalhando algumas aulinhas aí. Então olha só, dentro desse script a gente tem algumas classes aqui. Então olha só, eu tenho a classe Vampiros e aqui olha só, eu criei um objeto que eu chamei de Drácula e esse objeto é um objeto pertencente à classe Vampiros. E aí percebam que eu estou acessando duas variáveis da minha classe Vampiros através aqui do meu objeto Drácula. Então olha só, Drácula.força e Drácula.velocidade. Força e velocidade são duas variáveis da minha classe Vampiros. Olha só, são duas variáveis públicas da minha classe Vampiros. Então eu consegui acessar essas variáveis utilizando aqui, criando um objeto. Uma outra maneira seria também fazer com que a nossa classes aqui herde da classe Vampiro. Seria uma outra maneira de acessar aqui as variáveis públicas dessa minha classe Vampiros. Porém, se por acaso, vamos supor que eu não queira criar um objeto e nem instanciar a classe, né? Então como que a gente vai conseguir acessar variáveis e métodos, sendo que a gente não instanciou e nem criou um objeto dessa classe? Para isso existem os métodos e variáveis estáticas. Então olha só, vou voltar aqui no nosso script Statics, vou apagar isso daqui, a gente não vai precisar disso. E agora eu vou criar um método aqui, um método simples, um método que faz uma soma de dois números e retorna um resultado para a gente, dois números inteiros. Então olha só, primeiramente a gente utiliza a palavra public, porque o nosso método tem que ser público. E agora o detalhe aqui é que eu utilizo a palavra static, para indicar que esse método ou variável é estático. Agora eu vou passar o tipo do meu método, vai ser um método do tipo inteiro, eu vou nomear ele, vou chamar de soma. E aí eu vou criar dois parâmetros, que vai ser os dois números que eu vou somar, int A e int B. Agora eu vou criar uma outra variável aqui, vou chamar de resultado, que vai ser a variável que vai receber a soma aí do A mais B, né? Então, resultado recebe A mais B. E aí agora, como é um método do tipo inteiro, eu tenho que ter um retorno do tipo inteiro, que ele vai retornar o resultado pra gente. Simples assim. Então eu apenas criei um método aqui, um método estático. Agora a gente dá um Ctrl S para salvar o nosso script. E agora eu vou tentar acessar esse método lá do meu outro script classes. Então olha só, dentro aqui do void start eu vou tentar acessar o meu método. Como que a gente faz isso? É bem simples. Primeiramente, a gente passa o nome da classe no qual se encontra esse método estático. No caso aqui eu chamei a minha classe de Statics, e aí a gente dá um ponto. E olha só, quando a gente dá um ponto vai aparecer aqui todos os métodos, funções e variáveis que a gente consegue acessar da nossa classe Statics. E aí você deve estar se perguntando, né? Mas por que tem um monte aqui, sendo que aqui dentro do Statics a gente só tem um método, né? E aqui está aparecendo um monte, olha só, quando a gente dá o ponto aparece um monte. Bom, isso é porque aqui na nossa classe Statics ela herda da classe MonoBehavior, então ela também aparece os métodos da classe MonoBehavior. Mas então a gente está interessado em acessar o nosso método soma. Então se você vir aqui no final, olha só, a gente tem aqui o nosso método soma. Tranquilo, né? Lembrando ali que vai estar em ordem alfabética provavelmente. Então soma estava em último porque pela ordem alfabética. Então olha só, soma, agora eu tenho que passar os parâmetros aqui, né? Vou colocar por exemplo 5 e 15. Simples assim. Então olha só, perceba que a gente acessou o nosso método. E aí, né, eu vou criar uma variável aqui, int soma número, por exemplo. Essa variável que eu criei aqui para receber o retorno desse meu método, né? Simples assim. Agora, como que a gente faz isso com a variável estática, né? Como que a gente consegue acessar uma variável estática? É da mesma forma, bem tranquilo.
Olha só, vou voltar aqui no meu método, na minha classe Statics. Olha só, vou criar aqui uma variável estática também, então public static, da mesma maneira que a gente cria o nosso método. E agora eu vou passar o tipo da minha variável, né? Então vou criar uma variável do tipo booleano, só para diferenciar, e vou nomear ela como, por exemplo, morte personagem. Então se o meu personagem morrer, eu vou definir essa variável sendo como falsa, e aí se o meu personagem morrer, essa variável recebe true, beleza? Recebe verdadeiro. Agora eu vou salvar aqui o meu script, vou voltar aqui no meu script classes. E olha só, vou tentar agora acessar a minha variável. Como que eu faço? A mesma maneira que eu acesso o meu método. Utilizo o nome da minha classe Statics, dou um ponto, vai aparecer tudo que tem contido aqui nesse método que a gente tem acesso. E olha só, aqui a nossa variável, morte personagem. Então, simples assim, eu posso agora passar o valor verdadeiro para essa variável. Bem tranquilo, bem simples. Então olha só, perceba que a gente conseguiu acessar um método e uma variável da nossa classe Statics sem precisar instanciar a nossa classe ou criar um objeto pertencente a essa classe. Bem simples, bem tranquilo. Então é isso aí, galera. Se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar aí nos comentários e já aproveita para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. É isso aí, valeu, até a próxima. Fui!